Bom dia, amigo. Aqui estamos nós em nosso encontro matinal, logo de manhã, começando o dia na presença de Deus e desfrutando da sua companhia, também pela qual sou muito grato. Quero convidar todos vocês a alguns momentos de reflexão na palavra de Deus para ver de que maneira Deus tem algo para nos falar. Quero primeiro me dirigir aos que hoje aniversariam. Quero dizer a vocês que é uma alegria poder me dirigir a vocês e queremos transmitir um abraço de nossa igreja e com um abraço o desejo de muitas felicidades e as bênçãos do Senhor sobre o seu viver. Quer seu nome seja mencionado aqui entre os membros da igreja que aniversariam no dia de hoje, quer você seja alguém de fora de nossa comunidade, sinta-se abraçado por nós nesta ocasião. A todos os demais, um desejo de um dia muito feliz, produtivo, útil, agradável e no qual a palavra de Deus possa ser útil à sua vida, possa fazer a diferença no seu caminhar. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10, nos versículos de 32 a 33, nós lemos o seguinte: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Esses versículos fazem parte de um conjunto de recomendações, de admoestações do Senhor Jesus aos seus seguidores. Vale a pena ler todo o capítulo e perceber que há muitas instruções dadas por Jesus, há muitos ensinamentos nesse texto. Vai aqui uma dica de leitura, já que nós não dispomos de tempo suficiente para a leitura de todo o capítulo em nossos poucos momentos de programa. Mas eu queria me deter então nesses dois versículos para lembrar que, embora esses textos pareçam chocantes, Jesus é um tanto duro na expressão usada nesses dois versículos, a verdade é que Jesus está falando sobre a coragem para se posicionar. Algumas vezes Jesus chega a seus discípulos e de maneira clara e direta desafia os seus seguidores a uma tomada de posição. Há uma ocasião, por exemplo, em que Jesus pergunta o que as pessoas dizem a seu respeito e depois pergunta diretamente a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Em outras palavras, o que eu represento para a vossa vida? Jesus algumas vezes, então, coloca diante dos seus discípulos, inclusive, desafios tremendos. Ele diz, por exemplo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus quer dizer que a tomada de posição em relação a ele pode incluir, inclusive, a renúncia aos próprios projetos e às próprias prioridades. Jesus chega a dizer em outro momento que qualquer que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Para lembrar mais uma vez que é preciso eleger como prioridade o seguir a Jesus e ter isso como algo mais importante em nossa vida, colocando as outras coisas no seu devido lugar. O que está em perfeita harmonia com aquilo que ele ensina no Sermão do Monte, ao dizer que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Portanto, Jesus algumas vezes, de maneira clara e direta, lembra que a tomada de posição em relação a ele é algo muito sério, algo que deve ser considerado com muito cuidado e com muita atenção. Nesse texto ele cria uma imagem interessante, a imagem de um julgamento, e ele menciona uma situação na qual ele nos negará diante do seu Pai, se nós, diante dos homens, o negarmos. Jesus aqui quer dizer que é preciso tomar uma posição diante dos outros. Lembre-se que, algum tempo depois das palavras de Jesus, um dos principais dos seus seguidores, o apóstolo Pedro, nega a Jesus com medo de ser confundido com ele e ser preso como algum dos seus seguidores. Mais adiante você vai encontrar no livro de Atos dos Apóstolos diversas situações nas quais seguidores de Jesus são instigados a negá-lo e a deixar de falar dele. E como eles não o fazem, eles passam a enfrentar perseguições. Muitos dos primeiros cristãos são presos, torturados, martirizados. E era preciso então que eles tivessem ousadia e coragem para se posicionar em relação a Jesus Cristo, prontos a não negar a sua fé, prontos a não negar sua relação com Cristo, mesmo que esta postura implicasse em sofrimento, em condenação e em morte.
Jesus então preparava aquelas pessoas para isto, e dizia que era preciso ser leais, ser fiéis a Ele. Assim como Ele se comprometia a ser leal e fiel como testemunha nossa diante do Pai, diante de Deus. Mais uma vez, Jesus reforça a imagem dele como um advogado, como aquele que fala por nós, como aquele que intercede por nós diante do Pai. Que imagem bonita, que imagem interessante. Mas é interessante como ele condiciona essa sua postura, a atitude assumida por nós, a posição assumida por nós em relação a ele. Não enfrentamos situações semelhantes à situação enfrentada por Pedro, quando Jesus fora preso. Não enfrentamos sequer situações semelhantes à situação experimentada pelos primeiros cristãos, quando, por não negarem a Jesus, eram presos, torturados ou mortos. Não enfrentamos em nossa pátria situações semelhantes às situações enfrentadas por cristãos em diferentes lugares do mundo, onde ainda hoje, em pleno século XXI, são perseguidos e mortos por causa de Jesus Cristo. Mas enfrentamos sim o desafio de ser leais a Jesus e a sua mensagem em nossos dias. Enfrentamos sim ainda hoje o desafio de ser fiéis às Escrituras quando nem todos estão dispostos a ouvir a palavra de Deus, quando nem todos estão dispostos a considerar para a sua vida os ensinamentos das Escrituras, quando nem todos estão dispostos a dar os seus ouvidos e a abrir o seu coração para aquilo que Deus tem a nos falar. Por isso, em nosso contexto e em nossa realidade, aplicam-se sim as palavras de Jesus. Ele espera que sejamos leais. Ele espera que sejamos ousados. Ele espera que corajosamente nos posicionemos ao seu lado. E mesmo diante dos outros, ousemos dizer que somos de Jesus, que nós nos conhecemos, que nós respeitamos a sua palavra, que nós temos uma relação pessoal com Cristo e que essa relação norteia o nosso caminhar e o nosso agir. Compromisso com Cristo, lealdade a esse compromisso. São as duas propostas que eu tenho para você nesse dia. Vamos orar? Pai querido, que a Tua palavra possa falar ao nosso coração nesse instante e que a partir dos ensinamentos que temos encontrado neste momento possamos assumir esta atitude de uma relação pessoal com Jesus Cristo que seja notória diante dos outros, que seja perceptível aos outros. Ajuda-nos a ser leais ao nosso compromisso com Cristo e com a sua palavra, a despeito de qualquer pressão, apesar de qualquer circunstância. Ajuda-nos a caminhar verdadeiramente com Cristo. É a proposta e o pedido que te fazemos nesse instante em seu nome. Amém.